Olá, como vocês estão? O seu coração se encontra em paz? Ou há algo perturbador aí na sua vida que tem tirado a sua paz e o seu sossego? Eu quero lembrar aqui com vocês hoje de um cântico que nós cantamos, um cântico muito querido do povo brasileiro. Deus cuida de mim. Uma canção do Kleber Lucas que nós cantamos e cantamos com muita alegria. Esse cântico diz que eu preciso aprender mais de Deus. Eu preciso saber que Deus cuida de mim. E essa realidade precisa acompanhar a nossa vida toda, porque nós vivemos tempos difíceis, tempos de calamidade, tempos de caos, as famílias enfrentam lutas as mais diversas possíveis. E nós precisamos saber que nós não estamos aqui desamparados, não estamos aqui sozinhos, há um Deus providente que cuida de nós. Eu quero lembrar com vocês hoje um texto da Palavra de Deus, um texto histórico da época do profeta Elias, o grande profeta Elias, referência para o povo de Deus. Quando nós lemos a história desse homem, nós sabemos que a vida de Elias foi permeada de muitas lutas, muitas dificuldades, a ponto de Elias entrar num estado depressivo e pedir ao Senhor que queria a morte. Ele não estava mais satisfeito com a vida. E Deus o toma para si em vida. A história desse homem é uma história curiosa, uma história de fé, a história de alguém que de fato creu na providência e no cuidado de Deus. Por isso, o texto da palavra de Deus que está em 1 Reis, capítulo 17, fala de Deus cuidando de Elias de uma forma especial e rica. Eu quero ler esse texto com vocês a fim de tirar daqui algumas lições importantes para a nossa vida. Veja só o que diz o texto. Então Elias, o tesbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo: retira-te daqui, vai para a banda do Oriente e esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente. E ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteiro ao Jordão. Os corvos lhe traziam pela manhã pão e carne, como também pão e carne ao anoitecer, e bebia da torrente. Mas passados dias, a torrente secou, porque não chovia sobre a terra. Elias viveu em tempos difíceis, no tempo do perverso, do horrível rei Acabe. A marca registrada de Acabe era ser o pior de todos os reis de Israel. Ele não foi nem intermediário, ele foi uma referência daquilo que de fato era ruim. Acabe não confiava no Senhor. Acabe não temia a Deus. Acabe tinha uma mulher horrível que o conduzia por caminhos dos mais tortuosos possíveis. Essa mulher era Jezabel, também símbolo de alguém ou de uma mulher que não se deve ser e nem parecer. A palavra de Deus nos diz que Elias orou e ele faz um pedido ao Senhor. Ele diz para Deus que não mandasse chuva sobre a face da terra. E a palavra de Deus diz que mediante a oração de Elias, não choveu sobre a terra por um longo tempo. E Elias, então, é socorrido por Deus desse tempo da seca e da calamidade. Como que isso acontece? Deus dá uma ordem para Elias. Ele ouve o pedido, ele ouve a oração de Elias e ele dá então uma ordem para Elias. Elias, você vai para o Querite, um riacho, ali tem água suficiente para você por um tempo. No período da seca, Deus estava cuidando desse homem, atendendo a própria oração dele. E também eu vou enviar corvos que levem alimento para você. Essa é uma das histórias maravilhosas da palavra de Deus, uma das histórias milagrosas da palavra de Deus. E daqui eu quero tirar algumas lições para a nossa vida. Primeira coisa que nós vamos aprender é que Deus cuida de nós.
Deus nos criou e Ele tem um jeito todo especial de cuidar da sua obra criadora. Nós somos alvo da providência de Deus. E é interessante que Deus cuida de gente boa, temente a Ele, mas cuida também de gente perversa, de gente má e de gente que até diz que não confia nele. Ele manda chuva sobre o quintal de gente temente, mas também dos ímpios e daqueles que não creem nele. Portanto, Deus está cuidando da sua obra criadora e nós precisamos crer nisso. Como que Deus faz? Como que Deus cuida de nós? Primeiro, o cuidado de Deus provém de duas fontes. Ele pode prover de fontes naturais. A palavra de Deus aqui diz que Deus enviou Elias para o Querite, uma fonte natural. Aquela fonte jorrava ali continuamente. Ele podia tomar daquela água da fonte. Deus cuida de nós todos os dias por meio de fontes naturais, que às vezes nós nem percebemos, nem tomamos intento de que Deus está cuidando de nós. Ele cuida de nós por meio do trabalho que nós temos. Ele cuida de nós por meio da família que Ele nos deu, do médico que nos acompanha. São fontes naturais da parte do Senhor, que tanto serve a mim quanto a você. Mas, de vez em quando na nossa vida, nós somos alvo daquilo que é sobrenatural, de fonte sobrenatural, de cuidados especiais de Deus, a que nós chamamos de milagres da parte do Senhor. Uma fonte era comum. Corvos levaram alimento todo dia, no horário certo, de manhã e ao anoitecer. Para Elias era algo sobrenatural. O que seria comum? O corvo comer aquele alimento, tomar aquele alimento para si. Mas Deus dá ordem e as suas criaturas obedecem. Aqueles corvos deveriam obedecer à voz de Deus e levar o alimento todos os dias para Elias. Isso é algo sobrenatural. É algo milagroso vindo da parte do Senhor. De vez em quando nós somos alvos de milagres. O nosso Deus continua fazendo milagres na nossa vida e nós precisamos crer nisso. Nós cremos que o nosso Deus é Deus de coisas naturais, de coisas ordinárias, mas também nós somos alvos daquilo que é extraordinário, dos milagres que Deus faz na nossa vida continuamente. E nós precisamos crer nisso, porque o Deus da providência age como Ele quer, quando Ele quer, para a honra e glória do seu próprio nome. A providência de Deus não exime a nossa participação. Eu gosto muito desse texto da palavra de Deus por essa razão. Veja o que aconteceu. Deus manda Elias para o Querite, uma fonte natural. A fonte natural secou porque faltava chuva, faltava água. Agora Deus dá uma nova ordem. No texto, o texto vai seguindo e essa história é uma das histórias que nós gostamos muito, porque agora Deus dá uma ordem para Elias e essa ordem precisava da participação do próprio Elias e de uma viúva pobre. Sabe por quê? Porque Deus se utiliza da nossa participação naquilo que Ele pretende fazer na nossa vida em termos de obra, de providência e de cuidado. Deus agora diz para Elias, vai até Sarepta, porque lá tem uma viúva e você vai procurá-la porque ela vai te alimentar. Será que em Sarepta não havia alguém com uma casa mais abastada? Precisava ser uma viúva pobre? É que Deus se utiliza de quem Ele quer, quando Ele quer, para cuidar das nossas vidas. E agora era a vez daquela viúva ali. Elias chega e eu fico pensando, só pela fé que Elias vai na casa de uma viúva pobre, pede para ela alimentá-lo. Ela tinha um filho, ela precisava alimentar aquele menino, mas naquele momento era a hora dela alimentar Elias, porque Deus havia dado essa ordem. Então aquela viúva pobre, ela dá do seu pão para Elias e servindo Elias, aquela mulher foi suprida. Porque a farinha não faltou na casa dela. No tempo da seca, no tempo da escassez, Deus estava cuidando de Elias, mas Deus também estava suprindo aquela casa. Portanto, no tempo da escassez, no tempo difícil da sua vida, é um tempo de servir. Porque Deus está cuidando de você. E à medida que você vai servindo, porque servir aqui revela um ato de fé, nós entendemos que Deus
vai cuidando das nossas necessidades e nós vamos cuidando das necessidades dos outros. É assim a dinâmica da providência de Deus na nossa vida, porque não existe ninguém tão pobre que não tenha algo para compartilhar, e ninguém tão rico, tão poderoso que não possa também ajudar a satisfazer as necessidades dos outros, ou que não precise de alguma coisa aqui nessa vida. Sempre nós vamos precisar da ajuda de alguém. Nós precisamos estar atentos a isso, porque aquilo que Deus faz na nossa vida em termos de providência inclui a nossa participação e a participação de outras pessoas a quem Ele deseja usar. Mas uma coisa nós precisamos saber: sempre a providência de Deus, ela é muito maior do que as nossas expectativas. Às vezes nós pedimos determinadas coisas para Deus e pensamos agora Deus vai responder. Deus responde com muito mais bênçãos, com muito mais propriedade, porque a palavra dele diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem reservado para aqueles que o amam. Então nós podemos descansar na providência do Deus Todo-Poderoso, porque esse Deus cuida de nós de forma especial. A palavra de Deus diz que Deus fez algo na vida daquela mulher viúva, algo especial, revelando o seu poder, o seu milagre. Assim Ele faz na nossa vida. Ele cuida de nós. Não fique preocupado com o dia de amanhã, porque basta cada dia o seu próprio mal. Vamos entender que da mesma forma que Deus faz o milagre hoje, Ele pode operar esse milagre amanhã. Ele pode até mesmo ressuscitar mortos. Essa história de Elias, seguindo adiante, conta isso. E nós cremos nessas verdades eternas. Por isso o nosso coração descansa. Por isso nós podemos ter a plena certeza: Deus cuida de mim. Deus cuida de você. E nós descansamos debaixo do seu cuidado, da sua proteção. Que Deus te abençoe hoje com essa realidade. Que essa realidade acompanhe a sua vida e traga descanso. Que você possa colocar a sua cabeça no travesseiro e dormir em paz, sabendo que o Deus da providência e do cuidado está cuidando de você, da sua vida, da sua casa e das suas lutas aqui nesse mundo. Deus te abençoe. Um grande abraço para você.